Bom, então a gente passa para a apresentação da Poliana. A Poliana também é uma outra irmã científica, então vem do mesmo orientador, então também é bastante tranquilo. A Poliana foi formada pela Federal de Juiz de Fora e depois ela veio trabalhar, fazendo mestrado na USP de São Paulo, na área de sensores eletroquímicos miniaturizados. Fez o doutorado também lá, trabalhando um pouco com SECM, e ainda fazendo parte do doutorado dela na Universidade de Warwick, junto com o Patrick Ewing. Então, atualmente ela é professora adjunta 1 na Federal do Rio Grande do Norte, e vem trabalhando bastante com essa parte nessa área de química analítica, voltado para análises ambientais. E hoje ela vai falar um pouquinho, então, sobre o uso de microeletrodos para monitoramento de processos oxidativos avançados. Obrigado, Poliana, por ter aceitado o convite, e a palavra é sua assim que eu já soltar aqui as apresentações. Pronto. Ok. Boa tarde a todos. Deixa eu colocar a minha apresentação aqui. Está chegando aqui todos. Agora eu já não consigo mais ver. Tiago, muito obrigada pela apresentação. Temos muitos irmãos científicos, né? Então, com essa última apresentação, estou muito feliz, porque a sequência de apresentações do primeiro dia foi realmente muito boa, porque agora a gente vai chegar num sensor miniaturizado para essa análise em tempo real, né? Então, a gente fez monitoramento em tempo real de espécies eletroativas durante o tratamento de águas por processos oxidativos avançados, utilizando, então, microeletrodos integrados. Então, como o Tiago disse, né, inicialmente, aqui eu tenho uma pequena apresentação e contextualização da pesquisa. Eu iniciei minhas atividades como professora da UFRN em agosto de 2017, mais precisamente aqui no Instituto de Química, e venho desenvolvendo as minhas atividades de pesquisa no Laboratório de Eletroquímica Ambiental e Aplicada, né, que é a família aqui LEAA. Então, em 2019, mais ou menos em julho, eu fui credenciada no programa de pós-graduação em Química, o PPGQ da UFRN, como jovem pesquisadora, e dentro das linhas de pesquisa, tanto do programa quanto do laboratório que a gente vem trabalhando, eu tento colaborar nessa linha aqui da tecnologia ambiental, juntamente com os processos oxidativos avançados, alinhando os métodos eletroanalíticos com o desenvolvimento de novas metodologias analíticas, utilizando sensores eletroquímicos, uma vez, né, que esses sensores eles vão ser miniaturizados, né, que é o que eu aprendi durante os meus anos de pós-graduação no Instituto de Química da USP, sob a orientação do professor Mauro Bertetti. Então, a gente vê, né, que um dos maiores desafios da sociedade, né, no século XXI é o fornecimento de uma água potável para milhões de pessoas, visto que a gente tem um considerável crescimento populacional. Então, aliado também a um grande avanço industrial que a gente vem observando, né, um avanço tecnológico, com múltiplas atividades antropogênicas, então a gente tem muitas atividades agropecuárias, industriais, hospitalares, urbanas, que vêm então causando danos, né, aos seres humanos, aos animais e às plantas, devido à toxicidade, né, o potencial efeito carcinogênico e mutagênico, né, de uma elevada descarga desses poluentes no nosso ambiente aquático. Então, tem se tornado cada vez mais indispensável, né, por parte das entidades, por exemplo, governamentais, os pesquisadores, né, e até a própria sociedade, no desenvolvimento voltado para a sustentabilidade, né, visto que 3 dos 17 objetivos, por exemplo, aqui da Agenda 2030, eles estão diretamente focados, né, na limpeza e a sanitização da água, né, no consumo e na produção aqui consciente e responsável, além, né, da qualidade de vida aquática. Então, a nossa pesquisa está focada nesse monitoramento ambiental, visando esse cuidado, né, com o nosso meio ambiente. Então,
dessa forma, né, os processos aqui oxidativos avançados, eles surgiram, né, como sendo uma alternativa aos processos convencionais de análises, visto que esses processos convencionais de tratamento e limpeza da água, eles já não estão sendo mais o suficiente para fazer a completa limpeza dessa água, visto a complexidade desses poluentes que estão sendo depositados no meio aquático. Então, esses processos oxidativos, né, que em português a gente chama de POA, eles são um conjunto de tecnologias para o tratamento da água, que funcionam predominantemente à pressão e à temperatura ambiente e vão produzir, então, espécies aqui, né, oxidantes fortes e radicalares, como mostrado nessa tabela aqui, in situ, que vão atacar e degradar os contaminantes, né, conforme eu estou mostrando nessa apresentação aqui, chegando, idealmente, a mineralizar um efluente em alguma extensão. Pode também, né, com esses processos oxidativos, ocorrer, por exemplo, uma diminuição da toxicidade do efluente ou até o aumento da biodegradabilidade desse efluente. Esses processos eles são muito atrativos nesse sentido. E pensando nos processos oxidativos utilizando os métodos eletroquímicos, né, aí a gente tem aqui diferentes classes de processos, né? A gente tem aqui um dos mais utilizados, que é a oxidação anótica, mas o que a gente vai utilizar nesse trabalho aqui, como uma forma de tentativa de monitoramento, é a eletrooxidação indireta, tá? Então, nessa tecnologia, né, de eletrooxidação indireta, nós temos que a eficiência da descontaminação do efluente, ela está diretamente relacionada com esses parâmetros operacionais do sistema. Ou seja, a gente pode controlar alguns parâmetros, como, por exemplo, a velocidade de agitação ou taxa de fluxo, a concentração inicial do contaminante, a natureza e a concentração do eletrólito também vai influenciar, né, na eficiência do tratamento, a densidade de corrente que eu estou aplicando, o material do anodo é importantíssimo, né, a temperatura em que eu estou analisando e o pH dessa solução. E aqui, então, eu mostro, né, o que a gente utiliza no laboratório, uma figurinha representativa do processo que a gente entregou no laboratório, onde a gente tem, então, né, uma fonte aqui que vai aplicar uma corrente entre dois eletrodos, né, esses eletrodos é o anodo, então, nesse trabalho, o nosso anodo foi um eletrodo de diamante dopado com boro, suportado em nióbio, e um cátodo de titânio, que são usualmente utilizados, né, na literatura e no nosso laboratório, uma célula eletroquímica aqui com capacidade para meio litro de solução, e o nosso solvente que a gente utilizou foi o ácido perclórico, e aqui, né, para o controle do processo de transporte de massa para a superfície do eletrodo, a gente usa uma barrinha magnética para controlar esse processo. Então, nessas condições que a gente está apresentando nesse trabalho, a gente tem, então, a eletrogeração de peróxido de hidrogênio dentro desse meio reacional. E esse peróxido, ele pode ser formado devido à oxidação direta da água no anodo, gerando peróxido. Ele pode ser formado também aqui pela combinação de radicais hidroxilas. Então, esse peróxido que vai sendo formado ali na superfície do eletrodo, ele pode migrar aqui para a solução, né, para o buque da solução, e aí, então, ele vai atacar, né, e destruir os poluentes que estão sendo adicionados ali no meio reacional, né, o poluente aqui denominado pela letra R. Então, mas antes mesmo, né, de se adicionar esse poluente e começar a fazer o processo de degradação desse poluente, né, a gente precisa fazer, primeiramente, um acompanhamento da geração desse oxidante dentro do reator, para garantir que todas aquelas condições que eu mostrei anteriormente estão operando de uma forma correta, né? Ou até mesmo quando você vai testar um novo eletrodo, ou quando você vai testar um novo eletrólito, você precisa garantir que esse peróxido de hidrogênio está sendo gerado de forma eficiente. Então, geralmente, né, a literatura, ela mostra que esse peróxido de hidrogênio, ele geralmente é quantificado utilizando uma titulação redox, utilizando um padrão secundário aqui de permanganato de potássio,
É utilizado também algumas técnicas de fluorimetria e, principalmente, é utilizada a espectrofotometria de absorção molecular, o VVIS. Só que a gente sabe, né, com essas técnicas analíticas aqui bem convencionais, todas elas, né, são consideradas aqui offline, ou seja, você precisa ligar o seu reator, fazer ele funcionar e ali durante o processo tirar uma alíquota dali de dentro, né, levar para um outro ambiente, para um outro laboratório, para um outro equipamento e fazer as medidas. Então, isso dá um trabalho, né? A gente tem bastante trabalho para fazer esse tipo de análise, só para ver se o reator está funcionando, né? Então, você também gasta muitos reagentes, né? Então, consequentemente, você gera muitos resíduos que vão precisar ser tratados posteriormente, o que não vem de encontro com os postulados da química verde, né? Então, a gente precisa diminuir essa geração de resíduos se a gente quer cuidar do nosso meio ambiente. Então, daí veio a motivação para essa primeira série de trabalhos que a gente tem feito lá no laboratório, no LEAA, que é, então, o monitoramento em tempo real do peróxido de hidrogênio gerado in situ dentro de um reator para oxidação eletroquímica avançada, e para isso, então, a gente utilizou um microeletrodo de platina integrado. Esse trabalho foi feito em colaboração com o professor Carlos Alberto Martinez, né, que é o coordenador do laboratório LEAA, e faz parte aqui da tese de doutorado do aluno Jorge Leandro Aquino de Queiroz. Então, quando a gente fala sobre eletroquímica e eletroanalítica, a gente sabe que essas técnicas, né, como já foi falado aqui nas outras apresentações, elas jogam um papel fundamental dentro dos métodos instrumentais aqui de análise, uma vez que algumas metodologias, como, por exemplo, a espectrometria de massas, ICP, ou a própria absorção atômica, HPLC, elas são tecnologias, né, que são cada vez mais precisas, sensíveis, seletivas, né, mas que não permitem a obtenção de informações in situ e em tempo real. Né? Então, geralmente, essas metodologias, né, utilizam equipamentos bastante robustos, né, bem grandes, que precisam ali de um cuidado na operação, né, nos parâmetros ali do equipamento. Então, tem uma complexidade operacional, precisa de ter uma capacitação técnica, né, das pessoas que vão utilizar esses equipamentos, além, então, da dificuldade e demora do tratamento dos dados gerados por esse tipo de análise. Então, a eletroquímica, ela vem, né, no sentido de tentar suprir essa necessidade, e quando você alia, então, a utilização de sensores eletroquímicos, sendo esses sensores eletroquímicos miniaturizados, você ganha em uma série de vantagens, né, que a gente tanto procura quando a gente está utilizando, então, instrumentação analítica. Então, a gente pode falar sobre a elevada sensibilidade dessas análises, o baixo custo, né, comparado com outras metodologias instrumentais, a compatibilidade aqui ambiental desse sistema, a versatilidade, né, que já foi tanto falado também, a facilidade de automação, né, e a possibilidade de levar essas análises para campo, né, para a gente poder fazer esse monitoramento ambiental. Então, por que é vantajoso miniaturizar? Né? Então, quando a gente faz uma comparação entre um eletrodo de tamanho convencional e um microeletrodo, a gente consegue ver uma série de vantagens que eu vou tentar explicar aqui para vocês. Então, quando a gente tem, né, um eletrodo de tamanho convencional, a gente tem, né, que o raio desse microeletrodo ele é muito maior do que a camada de difusão que é estabelecida ali na superfície do eletrodo. É como se a gente imaginar uma folha de papel sendo a camada de difusão e uma mesa gigante sendo o raio desse microeletrodo. Então, o que vai acontecer? As espécies elas só vão poder chegar na superfície do eletrodo de forma perpendicular a essa superfície. Então, quando você aplicar um potencial na superfície do eletrodo para acontecer, por exemplo, uma reação de oxidação ou redução, vai acontecer, então, né,
esse processo, e à medida, então, que essa camada de difusão ela vai crescendo com o tempo, que o experimento vai sendo feito, você tem uma diminuição da corrente, né, desse eletrodo. Em contrapartida, quando você utiliza um microeletrodo, você tem a camada de difusão sendo considerada muito maior do que o raio do microeletrodo. Então, é como você considerar, né, a pontinha de uma caneta e a camada de difusão ali em volta dessa pontinha da caneta. E quando você, então, vê o perfil de difusão, você vê que é um perfil de difusão hemisférico, que é muito eficiente. Então, você tem a todo tempo a chegada dessas espécies na superfície do eletrodo, fazendo com que você tenha uma corrente limite de estado estacionário, né, que é muito importante, então, para se fazer as medidas. Então, falando um pouco sobre essas vantagens, você tem que, então, essa alta velocidade aqui no transporte de massa faz com que o sinal ele fique independente da movimentação da solução. Então, isso para a gente é o ideal, já que a gente quer fazer uma medida dentro de um reator eletroquímico em funcionamento, visto que esse reator, né, por ter o cátodo e o anodo ali, vão gerar inúmeras bolhas e esse sistema vai ficar bastante turbulento. Né, e essas medidas com microeletrodos podem ser feitas nesse tipo de solução. Além disso, você tem, né, os baixos valores de correntes aqui monitorados por esse microeletrodo na ordem de nanoampere. Isso faz com que você tenha uma simplificação do sistema eletroquímico, sendo que você agora pode utilizar um sistema de 2 eletrodos. Né? Então, você pode tirar o eletrodo, o contra-eletrodo, que é por onde passa a corrente, e usar um sistema de 2 eletrodos, que vai, então, ser o sistema que vai aplicar e medir essa corrente, que vai ser entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência, que é o que a gente vai mostrar mais adiante. Além disso, você tem uma vantagem, né, porque você tem baixos valores de corrente capacitiva, que está relacionado com uma pequena área desse eletrodo, e faz com que você tenha uma elevada relação do sinal ruído, diminuindo o limite de detecção, né, dessa metodologia utilizando os microeletrodos, se você comparar com o macroeletrodo ou com outras técnicas instrumentais de análise. Então, falando um pouquinho sobre a fabricação do microeletrodo, né, de platina integrado, a gente tem aqui um esqueminha da fabricação, onde você tem, né, primeiramente, um fio, que pode ser de nitrocrômio ou cobre, e aí você faz a conexão desse fio com cola de prata. Então, você usa aqui uma microfibra comercial, que você consegue comprar essas microfibras, né? Então, aqui no caso, a gente usou uma microfibra de tamanho 20 micrômetros, então você faz essa conexão. Depois desse conjunto, você insere dentro de um capilar de vidro, nesse caso, um capilar de borosilicato, e faz a selagem da pontinha desse capilar com aquecimento, por exemplo, aqui num bico de Bunsen. Tá? Então, você vai ter a selagem do vidro sobre a microfibra. Em seguida, né, depois que esse eletrodo ficou pronto, você vai, então, fazer a pintura, né, dessa parte externa aqui do microeletrodo com essa cola de prata, formando uma camada de prata sobre o microeletrodo, então formando o nosso pseudoeletrodo de referência. E aqui em cima a gente tem o contatinho do microeletrodo de platina. Né? Depois você faz o polimento dessa superfície. E aí aqui eu mostro para vocês uma foto, né, desse microeletrodo, então só para vocês terem uma noção da dimensão do microeletrodo. E aí, então, você tem aqui a superfície, né, de prata, certo? Formando o nosso pseudoeletrodo de referência com o contato elétrico, né, para conectar lá no eletrodo de referência do equipamento, e aqui o contato elétrico do microeletrodo, e nessa figura aqui uma vista frontal, né, dessa superfície do vidro, onde a gente mostra o vidro selado aqui numa pontinha a gente pode conseguir ver aqui o microeletrodo de platina. Então, essa é a parte de fabricação do microeletrodo. Em seguida, né, a gente parte para caracterização eletroquímica do sensor. Então, a gente utiliza, né, o famoso voltamograma cíclico, utilizando aqui
um mediador redox também super famoso, que é o ferricianato de potássio. E aí aqui só para a gente ter uma ideia, né, que a gente primeiro fez um voltamograma conectando 3 eletrodos, né, não utilizando o nosso pseudo-referência, utilizando um eletrodo de referência aqui, prata, cloreto de prata. Então a gente tem o perfil sigmoidal, né, com o estado estacionário, e depois a gente então utilizou o nosso sistema de 2 eletrodos, né, utilizando o pseudo-referência de prata, e o que a gente observa é apenas um deslocamento de potencial de mais ou menos 100 milivolts, que está de acordo com alguns artigos da literatura quando eles utilizam esses pseudo-referências de prata e cloreto de prata. Depois, então, a gente parte para o cálculo do raio desse microeletrodo, né? Uma vez que a gente utilizou uma microfibra comercial, a gente precisa validar, né, para ver se tem algum defeito, como que essa microfibra foi selada ali na superfície, em volta do vidro. Então, a gente utiliza essa reação aqui dos microeletrodos, que vai então relacionar a corrente limite do estado estacionário, IL, com alguns parâmetros, como, por exemplo, o número de elétrons da reação que você está fazendo, nesse caso, nosso número de elétrons é 1, a constante de Faraday, né, o coeficiente de difusão da espécie, no caso, ferricianato, a concentração da solução que você utilizou, nesse caso, a gente utilizou uma solução 100 milimolar, e aí você consegue fazer o cálculo do raio desse microeletrodo, que no caso aqui, a gente calculando, ficou em 9,5, sendo que o valor nominal do raio era 10 micrômetros. Em seguida, o próximo passo foi investigar o perfil voltamétrico de peróxido de hidrogênio, certo? Então, aqui a gente fez um voltamograma de varredura linear para ver, então, a oxidação do peróxido e uma solução contendo uma certa concentração aqui de 1 milimolar de peróxido de hidrogênio, sendo que aqui em A é o voltamograma em eletrólito ácido perclórico que a gente utilizou lá nos reatores, mostrando que não tem nenhum processo faradaico acontecendo, né, com o ácido perclórico. Em seguida, a gente, então, testou, né, a medida de peróxido de hidrogênio dentro de uma célula do reator, só que esse reator desligado, para testar a estabilidade da medida de peróxido ao longo do tempo. Né? Isso é importante porque quando a gente inserir esse eletrodo dentro do reator para fazer o monitoramento, esse sensor ele tem que funcionar por um longo tempo. Né? Então, primeiramente, a gente deixou só o eletrólito lá dentro do reator, depois a gente fez a adição de uma certa alíquota, numa concentração até elevada de peróxido de hidrogênio, né, em torno de 0,5 milimol por litro, e fez a medida ao longo do tempo, né, tendo então, né, a medida da estabilidade desse sensor medida de forma amperométrica ao longo do tempo, obtendo então aqui uma variação, né, uma pequena variação aqui de 0,034 nanômetros por minuto, mostrando que esse sensor pode ser utilizado, né, por longos tempos. Então, em seguida, a gente também estava interessado em demonstrar a repetibilidade das medidas, né, porque a gente precisa fazer curvas de calibração e fazer com que esse sensor funcione, né, para saber se ele funciona bem ao longo do tempo. Então, a gente fez, né, curvas de calibração aqui, primeiramente, né, curvas de calibração amperométrica, aplicando, né, o potencial, utilizando o nosso eletrodo de pseudo-referência e também o eletrodo de prata, cloreto de prata comercial, né, onde a gente não consegue ver nenhuma diferença, né, entre essas duas curvas de calibração, onde a gente pode evidenciar isso também, né, pelo slope da curva aqui, onde não tem nenhuma diferença significativa. Fizemos também curvas aqui de calibração antes e depois de fazer um experimento de monitoramento de peróxido de hidrogênio dentro do reator, mostrando que o sensor ele continua funcionando mesmo antes e depois de se fazer os experimentos, né, com o slope da curva aqui o mesmo, agora aqui dentro daqui, somente com o nosso eletrodo de pseudo-referência.
E aí, né, em seguida, a fim da gente, então, comparar os nossos resultados com a nossa metodologia proposta, né, eletroanalítica, a gente, então, e além disso, né, validar a nossa metodologia eletroanalítica, a gente também testou a metodologia espectrofotométrica, né, nesse caso, que é muito utilizado, né, que eles utilizam muito essa daqui. Então, eles utilizaram íons vanadato em meio ácido, que vão reagir com o peróxido de hidrogênio, formando aqui uma coloração amarelo claro, que vai ser detectado aqui num comprimento de onda de mais ou menos 450, né, o máximo aqui de 450. Então, a gente fez uma curva analítica, né, com os parâmetros das figuras genéricas, né, uma ampla faixa linear, e a gente, então, fez a curva de calibração, com a absortividade molar aqui teórico, batendo exatamente com a curva de calibração obtida. E aqui, só para a gente comparar, nós temos os limites de detecção da técnica espectrofotométrica e da metodologia desenvolvida, né, amperométrica, né, mostrando que ele é um pouco menor, mas a gente também deve ressaltar que aqui, por enquanto, né, a gente não está ainda modificando a superfície do eletrodo para a gente diminuir ainda mais esse limite de detecção, visto que no nosso reator só tem o nosso eletrólito de suporte e o peróxido sendo gerado dentro do reator. Então, primeiramente, a gente, então, para verificar a funcionalidade, então, dessas medidas, a gente fez medidas offline, tanto utilizando a metodologia espectroanalítica, quanto utilizando, né, o microeletrodo integrado, só que retirando alíquotas de dentro do reator. Então, a gente fez aqui a nossa parte experimental aqui com o nosso reator. A gente, então, utilizou diferentes densidades de corrente aplicada entre os eletrodos, que também são valores usualmente mostrados na literatura, meio litro de eletrólito de suporte, né, o ácido perclórico, e o que a gente fez foi, então, ligar, né, a nossa fonte e fazer a geração de peróxido. E aí, monitorar esse peróxido, retirando alíquotas, né, ali primeiramente no tempo inicial, onde o reator estava desligado, e a cada 30 minutos a gente ia retirando 5 ml dessa solução que estava ali dentro do reator, e aí 1 ml a gente utilizou, né, para determinação eletroanalítica, utilizando a adição de padrão, e 4 ml foi para a curva de calibração externa para a metodologia espectrofotométrica, certo? E aí aqui, então, eu mostro uma das curvas de calibração por adição de padrão, certo? Que a gente obteve, então, para uma densidade de corrente de 120 mA por centímetro quadrado, onde a gente tem aqui essa primeira curva, que é a curva de adição de padrão em zero, quando o nosso reator estava desligado, então a gente tem o nosso branco, e em seguida a adição, né, daquela solução que estava lá dentro do reator, mas como, né, não teve a geração de peróxido, então a gente vê que não teve, né, formação de corrente aqui, e depois as adições de padrão de cada uma delas, e aqui então a gente consegue ver, né, os valores de correntes após 30, 60, 90, 120, e consequentemente aqui as curvas de calibração. Então, com isso, né, a gente fez a quantificação, tanto utilizando a eletroquímica e a espectroanalítica, e aqui, então, a gente mostra os gráficos comparando cada uma dessas concentrações obtidas, né, em cada um daqueles tempos em que a gente retirou a alíquota, para diferentes valores de corrente, né? Então, aqui é a corrente de 30 mA, aqui é de 60, aqui é de 90, aqui é de 120 mA, e a gente pode perceber, né, analisando aqui em vermelho, são os valores de peróxido de hidrogênio obtido pela curva espectrofotométrica, e em azul os valores de corrente obtidos pela adição de padrão utilizando a eletroquímica. E todos eles, você pode perceber, não há uma diferença
significativa nos valores e um nível de 95% de confiança. Além disso, a gente pode perceber, né, que quanto maior é a aplicação de corrente, né, entre os eletrodos, maior foi a geração de peróxido dentro do reator, certo? E um dado muito interessante, e que está também de acordo com os dados da literatura, é que a partir aqui de 90 minutos, né, em todos os valores de corrente, a gente tem uma estabilização da formação desse peróxido, ou seja, um platô da formação desse peróxido, sendo que a gente também conseguiu fazer o cálculo para estudar a cinética de formação desse peróxido, né, até os primeiros 90 minutos, sendo uma cinética de pseudo-zero ordem para a formação do peróxido, e também está de acordo com os parâmetros, com os valores da literatura, certo? E aí, enfim, né, a gente então passou para fazer a medida do peróxido de hidrogênio em tempo real. Então, a gente fez toda a validação, né, da medida ali, utilizando esse microeletrodo integrado, e agora, né, aplicando essas mesmas correntes, a gente inseriu, né, esse microeletrodo diretamente na solução e fez a medida, né, da formação desse peróxido de hidrogênio dentro do reator. Então, aqui a gente tem, né, estou mostrando aqui somente uma medida, né, que é para 120 miliamperes por centímetros quadrados. Então, a gente tem, né, desde o tempo inicial até 180 minutos, a formação, né, o perfil aqui de formação desse peróxido de hidrogênio, né, que também está totalmente de acordo com o que a gente viu anteriormente. E o que a gente pode ver nessa figura, né, é que a gente tem um amperograma aqui que mostra bastante ruidoso, mas que não impossibilita a gente de fazer essas medidas, né, de peróxido de hidrogênio, e esse ruído é devido, né, a esse sistema que ser bastante turbulento, mas que não impediu a gente de fazer as medidas de peróxido de hidrogênio. E aí, então, a gente também conseguiu, né, comparar esses dados com alíquotas que foram retiradas, né, no intervalo de tempo a cada 30 minutos, para comparar com a medida espectrofotométrica, não tendo também diferenças significativas a um nível de 95% de confiança, certo? Então, aqui como conclusões nessa nossa primeira série de trabalhos que a gente vem desenvolvendo no laboratório, a gente tem que, pela primeira vez, né, foi feito, então, esse monitoramento online, né, utilizando, então, a metodologia eletroquímica com um microeletrodo aqui integrado dentro de um reator eletroquímico para oxidação avançada, né, de contaminantes. Então, a gente tem, né, os testes de repetibilidade, reprodutibilidade, sensibilidade desse sensor, mostrando que esse sensor ele funciona e que pode, então, ser uma alternativa para substituir a metodologia que a gente geralmente utiliza no laboratório, que é a espectrofotometria, né? Então, a gente tem que ir para um outro laboratório para fazer a medida. Então, agora a gente já consegue fazer, né, detectar se o reator está funcionando de forma adequada com essa metodologia desenvolvida, né, utilizando a eletroanalítica. Então, a gente vê que a gente gasta, né, com a metodologia eletroanalítica menos reagentes, o tempo para fazer a análise ele é menor, o custo dessa análise ele também é menor, né, a sensibilidade ela é maior, então a gente está ali trabalhando de acordo, né, com os postulados da química verde, que a gente precisa, então, cada vez mais aplicar dentro do nosso laboratório. E aí, como perspectivas, né, a gente está trabalhando, né, nesse sentido no laboratório, tentando colaborar com essa parte de processos oxidativos avançados. A gente quer muito fazer medidas online em outras configurações de reatores que existem no laboratório. Então, tem outros tipos de reatores que a gente utiliza no laboratório e que a gente quer, então, testar essa nossa metodologia. A gente também quer fazer o monitoramento da formação de outros oxidantes que também são utilizados no laboratório, como, por exemplo, o persulfato. Queremos inserir, né, estamos trabalhando na análise por injeção em fluxo para essa automação do sistema.
Além disso, né, e aqui o Jorge está trabalhando ativamente nessa parte agora, que é trabalhar com outros microeletrodos, então outras superfícies de cobre, né, de carbono, modificar essas superfícies com nanoestruturas, né, visando melhorar a sensibilidade, visando melhorar a seletividade, para fazer o acompanhamento da degradação do contaminante dentro do reator, né? Então, essa é uma parte muito importante do trabalho que a gente vem desenvolvendo, visto que, né, muitas das vezes, esse acompanhamento da degradação do contaminante, ele é feito aqui utilizando espectrofotometria de absorção, então a gente vai ter os mesmos problemas, né, com a gasto de reagente, tempo, né, então você acompanha a diminuição da absorvância, né, com o tempo de tratamento, e também, às vezes, você utiliza, por exemplo, HPLC ou CGMS, onde você consegue ver, né, o pico aqui do poluente sendo diminuído à medida em que você faz o tratamento. Então, a gente quer tentar fazer esse acompanhamento da degradação do contaminante, né, enquanto está sendo feito o tratamento oxidativo avançado. Então, como agradecimento, né, nessa última palestra, eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão aí até agora, a comissão organizadora pelo convite, foi muito bom esse primeiro dia, muito feliz, ao professor Mauro Bertotti, onde eu fiz a minha formação, né, de pós-graduação, aos professores do laboratório LEA, né, o Carlos Alberto Martinez, o professor Djalma, a professora Elisão, por terem aberto as portas do laboratório para a gente começar a trabalhar, a todos os membros aqui do LEA, a Central Analítica, programa de pós-graduação, e aos meus alunos de iniciação científica, né, mestrado e doutorado, né, por todo esse conhecimento adquirido durante esses 3 anos aí de trabalho aqui na universidade, e estou aberta às dúvidas e discussões da apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Poliana, pela apresentação, né? Acho que foi uma apresentação bastante produtiva, né? Então, é bom que o pessoal até entender sobre microeletrodo, então é algo bem bacana. Sim. Parabéns aí por dar esse enfoque aí, principalmente para os alunos de graduação. Sim. Né? Acho que eles vão gostar bastante. Já apareceram aqui umas 4 perguntas no YouTube. O Lucas de Souza de Oliveira, lá da Química da USP, está perguntando se que tem um grande problema na história é quando você vai miniaturizando muitos eletrodos, né? Então ele fala que teria um problema de entrar em efeitos quânticos, né? Mas ele fala assim, a ideia, acho que é da pergunta, seria, existe uma limitação para diminuir muito o tamanho do eletrodo? Sim, a limitação ela vai existir dependendo da técnica de fabricação que você vai empregar, né? Aqui a gente está empregando uma técnica bem manual, né, de fabricação, então quando a gente compra essas microfibras, né, para fazer esse microeletrodo, que a gente vai lá no bico de Bunsen e sela, a gente tem uma limitação do tamanho da fibra, né, porque você não vai conseguir mais utilizar fibras, por exemplo, que forem de um tamanho menor que 1 micrômetro, né, você não vai conseguir enxergar essa fibra e colocar ali dentro do capilar. Então, para isso, né, para você miniaturizar ainda mais os microeletrodos, existem outras formas de fabricação, né, que é utilizando os puxadores a laser, puxadores de pipeta a laser, que eu não falei aqui, né, que são utilizados para fazer a eletroanalítica, né, a eletroquímica de forma muito localizada, que a gente vai ter apresentações nos próximos dias, falando sobre esses tipos de sensores e sobre essa dificuldade de fabricação de sensores cada vez menores, né? Mas a gente tem sensores eletroquímicos na ordem de nanômetros tranquilamente, né? Então, acho que a pergunta era essa. O Paulo Henrique Estrela, da Universidade Federal Fluminense, ele está perguntando quais seriam as principais limitações possíveis, desvantagens e problemas de miniaturizar os eletrodos, né? Que vai um pouquinho junto do que você já estava comentando. Uhum. Sim, trabalhar com microeletrodos requer muita paciência. Eu acho que muitas das pessoas que estão aqui hoje sabem exatamente o que é trabalhar com esses sensores, porque você tem que ter, primeiramente, muita paciência para aprender a fabricar, né? Tem que ter uma mão muito levinha ali para poder conseguir fazer o polimento, né? Quando é possível fazer um polimento manual do eletrodo. Então, essa primeira limitação eu acho que é aprender a trabalhar.
E depois fazer medidas eletroquímicas, né, que às vezes é difícil você conseguir medidas reprodutíveis, né, você precisa desenvolver muito essa parte experimental, né, não é uma coisa simples de se trabalhar, mas eu enxergo como o futuro, né, como todas as apresentações mostradas aqui, essa parte de miniaturizar os sistemas para a gente conseguir fazer medidas eletroquímicas, né, em várias áreas. Como a gente vai ver muitas palestras nesse sentido aqui, nos próximos dias também. Tem uma outra pergunta interessante que é da Pamela, ela é da Federal de Santa Catarina. Ela está perguntando, nessa época do coronavírus, que ele pode se propagar pelo esgoto, se seria possível monitoramento em tempo real e degradação ou inativação do vírus utilizando os produtos orgânicos, o processo de degradação avançado. Detecção ou a degradação? Eu acho que ela fala o monitoramento em tempo real e a degradação ou inativação do vírus por POA. Sim, a gente tem vários processos de degradação, né, de substâncias, então esses processos oxidativos, quando eu mostro aquela infinidade de tipos, com certeza dentro daquele ali vai ter um processo, né, de degradação desses poluentes e de coronavírus e de tudo, né, então a parte de ozônio, a parte de desinfecção das águas, né, então essa parte é muito importante. E a parte de detecção, a gente tinha que fazer como um biosensor, né? Um biosensor miniaturizado, né? Então você tem que ter toda a parte de modificação dessa superfície eletródica para responder especificamente, né, para uma biomolécula, um bioorganismo. Tem mais um monte de pergunta aparecendo aqui, depois a gente passa para você mais algumas, mas só para fechar com mais uma aqui. O pessoal está perguntando sobre a possibilidade de monitoramento em tempo real utilizando o fluxo contínuo, né, o uso de microeletrodos nesse processo. Sim. Essa acho que na apresentação da APA também foi muito bem colocado, né, ela já mostrou algumas coisas que são possíveis de fazer e essa acho que é a parte mais importante, né, porque muitos dos reatores, eles são em linha, né, então você tem ali um bombeamento do efluente para dentro do reator. Então, essa é a nossa sacada, o que a gente quer fazer, né, que é acoplar esse microeletrodo dentro do reator, em funcionamento, enquanto ele estiver bombeando a solução. Então, a gente fazer o monitoramento ali durante o processo, né, de degradação do poluente. É um longo caminho. Tem mais ainda umas 4 perguntas aqui, mas depois a gente passa para você, só para não andar muito no horário. Mas obrigado de novo, Poliana. Né? Agora eu devolvo a palavra para o Bruno aí. Só antes de devolver, obrigado, Bruno, por toda essa organização. Acho que foi bastante proveitoso essa primeira manhã aqui. Parabéns aí pela organização do evento.